Pessoal, hoje eu quero falar sobre flicker. O que é o flicker? São aquelas linhas que muitas vezes ficam passando nas imagens de vocês ou aquele efeito das lâmpadas que ficam piscando. Na verdade, esse é um efeito negativo dos vídeos de vocês, a não ser que vocês tenham em mente justamente deixar esse flicker aparecendo. Eu vou mostrar ao longo do vídeo alguns exemplos de como o flicker ocorre, como ele atrapalha o vídeo de vocês. Vou explicar para vocês o que exatamente ocorre para ele acontecer esse efeito de flicker e como vocês podem resolver esse problema de diferentes maneiras, desde as configurações do equipamento de vocês até a utilização de lâmpadas diferentes que não têm o efeito de flicker. Obviamente vocês têm que primeiro entender o que é para depois a gente explicar o que faz para resolver. Então, vamos lá! Olá pessoal, aqui é o Professor Rovian. Se é a sua primeira vez no canal, considere se inscrever e habilitar as notificações para não perder os próximos vídeos que vão ajudar você a melhorar o seu conteúdo na internet. Hoje a gente vai falar do flicker em específico na gravação de vídeos. Vamos primeiro ver o que é o flicker e por que esse efeito ocorre. Bom pessoal, primeira coisa, vamos ver o efeito do flicker de maneira bem acentuada para vocês entenderem o que significa. Eu vou mudar as configurações aqui da câmera para vocês terem essa ideia. Então o que eu estou fazendo agora? Eu estou aumentando a velocidade do obturador. Conforme eu aumento a velocidade do obturador, ele vai aumentando inclusive esse efeito de flicker. Então vejo que vocês podem ver na imagem, principalmente na parte branca aqui do monitor, mas também aqui aparece na minha roupa e um pouco no meu rosto, são essas linhas passando. Esse é o efeito de flicker. Então vejo que simplesmente mudando as configurações da câmera de vocês, vocês vão ter uma pior qualidade do flicker na imagem de vocês. Deixa eu botar o máximo aqui que eu consigo. Obviamente ele vai ter uma granulação maior por causa do ISO, que ele está tentando configurar, mas basicamente é esse efeito. Isso pode acontecer nas imagens de vocês, ou pode acontecer em pontos específicos da imagem, quando vocês estão filmando com um determinado tipo de lâmpada, ou com até uma lâmpada de fundo que fica aparecendo, aquela lâmpada fica piscando. Isso pode ou não ser um problema, dependendo da intensidade disso, então vejo que isso atrapalha bastante conforme a gente está conversando aqui. Vamos botar de volta. Ou inclusive pode tirar a atenção de quem está assistindo para essas barras passando ou aquela lâmpada piscando no fundo do cenário. Então isso a gente quer eliminar das nossas gravações. Vamos entender primeiro por que acontece o flicker. Basicamente todas as lâmpadas que trabalham ligadas na tomada vão trabalhar numa determinada frequência e essa frequência elas recebem da rede. Então a luz que você vê da lâmpada que tem no seu quarto, na sua sala, na sua casa, se ela está ligada na rede elétrica, ela oscila numa frequência. Nós estamos no Brasil, essa frequência é de 60 Hz. O nosso olho não percebe, mas a verdade o que acontece é que a cada segundo ela está piscando 60 vezes. Então ela acende e apaga tão rápido que visualmente a gente não percebe. Mas na câmera, dependendo da configuração, isso fica muito perceptível. Quando que isso pode ser evitado? Primeira coisa, quando vocês usam a corrente contínua e não a corrente alternada que vem da rede elétrica. Então, se vocês têm alguma lâmpada que usa bateria, esse efeito vai ser minimizado ou até mesmo eliminado. Eu vou mostrar um outro exemplo agora, simplesmente trocando as lâmpadas de corrente alternada que eu tenho ligada na tomada, que é um softbox que eu fiz, para um LED, que obviamente vai ficar sendo um pouco mais escura, mas ele está ligado na bateria. Vamos testar. Bom, pessoal, então vamos lá. Eu estou com as duas lâmpadas ligadas, eu estou com o softbox desse lado aqui ligado na tomada, então a corrente alternada de 60 Hz, e do meu lado direito aqui tem uma outra luz que é um LED com bateria. Eu vou apagar o softbox, que é o de corrente alternada, que está fazendo esses 60 ciclos por segundo, e vou deixar só o LED. Então vejam que simplesmente desapareceu, mesmo com a configuração da câmera ajustado de forma incorreta, tá? Ele está com a velocidade do obturador em torno de 1000, então com certeza isso fortalece ainda mais esse problema do flicker. Se eu ligar a lâmpada de volta, vejo que volta a aparecer as lâmpadas. Por quê? Porque a lâmpada desse lado do softbox ligada na tomada está ciclando essas 60 vezes por segundo. Então uma forma de resolver é utilizando uma lâmpada de corrente contínua. Se vocês não tiverem essa lâmpada, vou abrir a janela aqui e vamos ver o que acontece. Bom pessoal, agora eu tenho o que? O softbox e a janela aberta. Vou apagar de novo a luz do softbox e deixo só da janela. Tá? Por que essa luz da janela não causa esse efeito de flicker? Porque é a luz do sol.
O Sol tem uma fonte constante de iluminação, ela não pisca, ela não tem uma frequência que ela oscila, então essa é outra forma de resolver o problema de vocês. Se vocês têm condições de utilizar a luz do sol, algum tipo de rebatedor para utilizar essa luz do sol, ou se vocês têm uma lâmpada de corrente contínua e conseguem fazer um sistema de rebatedor também para iluminar outras partes do rosto de vocês, isso também vai servir para resolver o problema de flicker de vocês. Bom, pessoal, agora eu quero falar das configurações do equipamento de vocês. Eu estou usando uma DSLR, tá? Então quem tem uma câmera que tem a possibilidade de configurar alguns ajustes, é isso que vocês têm que fazer. Então o que acontece na câmera de vocês? A primeira coisa, um dos principais fatores que podem ocasionar problema é se vocês estão usando o sistema incorreto. Tem dois sistemas que tem na câmera de vocês para configurar. O PAL, né, que é o PAL, e o NTSC. Tá? Esses dois sistemas trabalham em frequências diferentes na hora de fazer a captura da imagem. Então, se vocês estiverem na frequência, na gravação de imagem desses sistemas incorreto, ele vai estar tentando ler de maneira incorreta, é o primeiro ponto. Por exemplo, se vocês botarem em PAL-M, ele vai estar lendo 50 Hz de frequência. Então, se vocês estão no Brasil e a lâmpada de vocês é de 60 Hz, isso agrava bastante o problema de flicker. Então, mudem para NTSC. E o contrário, o inverso também é verdade. Se vocês estiverem, por exemplo, na Europa, que o sistema da rede elétrica de corrente alternada é de 50 Hz, e vocês estiverem gravando em NTSC, isso vai agravar bastante a qualidade da imagem no sentido de flicker. E aí vocês vão ter que colocar em PAL-M justamente para ajustar a frequência que vocês estão utilizando para combinar com a frequência da lâmpada. Esse é o primeiro fator. Então, utilizem o sistema correto para combinar com a frequência das lâmpadas de vocês. Mas só isso não basta, porque mesmo que eu esteja no sistema correto, eu ainda tenho leituras de quadros que o meu equipamento vai fazer em relação às lâmpadas que estão me iluminando. Se eu estiver fora desses quadros, né, ou seja, estiver com uma velocidade de obturador acima do que eu preciso, ele vai novamente ocasionar problema de flicker, tá? Eu vou mostrar um exemplo para vocês, tá? Eu estou agora na câmera com o sistema NTSC e estou com o softbox ligado e estou na abertura adequada para a quantidade de frames que eu estou gravando. Estou gravando em 24 frames por segundo essa imagem. Se eu tivesse em 30, eu teria que mudar a velocidade do obturador e assim por diante. Isso é o que eles chamam da regra do 180, né? Que na verdade você utiliza o quê? A velocidade do teu obturador tem que ser o dobro da quantidade de quadros que você está utilizando para gravar. O que significa isso? Se você está utilizando 24 frames na gravação de vocês, você vai utilizar a velocidade do obturador de 1 sobre 50. 50, o dobro de 24. Não é o dobro, mas é o mais próximo que existe. Se você estiver gravando a 30 frames por segundo, então a velocidade do obturador vai ser 1 sobre 60. 60 é o dobro de 30. Se você estiver gravando em 60 quadros por segundo, então o dobro de 60 seria 120. A câmera não vai ter 120, ela vai ter 125. Então você vai colocar lá a velocidade do obturador de 1 sobre 125. Se utilizar essa regra, você minimiza bastante o problema de flicker. Vamos ver o que acontece então se eu simplesmente mudar a abertura da câmera, tendo essa lâmpada, né, que a gente viu que ela dá problema de flicker, dependendo das configurações incorretas que eu uso. Comentei, estou usando 24 frames por segundo e estou com a velocidade de 1 sobre 50. Vamos aumentar essa velocidade bastante de obturador para a gente ver o que acontece. Aqui está 1 sobre 1000. Não sei se vocês estão percebendo, mas já tem umas barras se movendo bem devagar na tela. Vamos aumentar ao máximo, tá? Vai ser 1 sobre 4000. Essas barras aparecem, elas só se movem lentamente aqui, ó. Eu consigo ver elas, provavelmente vocês estão vendo elas se movendo muito devagar pela tela. Porque apesar disso eu estou no sistema NTSC, então ele ameniza já bastante esse problema, tá? Então só a questão de configuração do equipamento de vocês já resolve boa parte do problema. Então vou botar de volta aqui 1 sobre 50 e isso é uma coisa que vocês têm que fazer. Utilizem essa regra do 180, que significa o quê? A quantidade de quadros por segundo, utilizem a velocidade do obturador 1 sobre o dobro dos quadros que vocês estão utilizando. Se é 24, vai ser 1 sobre 50. Se é 30 quadros por segundo, então vai ser 1 sobre 60. E se for 60, vai ser então 1 sobre 125. Se a câmera de vocês permitir ir até 120 quadros por segundo ou acima de 60, simplesmente façam uma multiplicação. Se é até 120 quadros por segundo, então utilizem 1 sobre 240
não vai ter um sobre 250 para vocês evitarem o flicker no equipamento de vocês e nas gravações de vocês. Mas vamos supor que vocês fizeram a gravação, fizeram toda a captura e descobriram que esse problema existia depois. Vamos ver se a gente consegue resolver isso agora no software de edição de vocês. Vamos lá dar uma olhada. Bom, pessoal, como é que vocês capturaram toda a imagem e agora estão com aquele problema e não sabem como resolver? O único porém que vocês têm que tomar cuidado é que se a imagem de vocês tiver muito movimento, ele vai dar problema. Então não adianta, não tem como resolver esse problema se a imagem tem muito movimento. Tem pessoas se movendo, os movimentos são muito rápidos, vai ficar muito ruim, vai ficar muito estranho o movimento da pessoa, como vocês vão ver aqui. Mas ele tende a resolver o problema do flick. Primeira coisa que vocês têm que fazer então é jogar lá o vídeo de vocês na linha do tempo de vocês. Vocês vão pegar essa linha do tempo, vão duplicar ela, certo? Vão copiar ela em cima e vocês vão deixar uma diferença de uma para outra de 1 frame. Então eu vou puxar aqui para o lado, vou encostar aqui e vou deixar 1 frame de diferença. Essa de cima eu vou diminuir a opacidade dela em 50%. E agora eu vou, só para mostrar para vocês sem isso, então vejam que ele tem o flicker aqui aparecendo na imagem, tá? E agora com as duas sobrepostas. Então vejam que ele já diminuiu um pouco esse flicker. Ó. Antes, depois. Ele tem uma pequena diferença. A gente pode fazer isso de novo se esse efeito ainda for muito acentuado. A gente vai novamente duplicar a nossa camada e a gente vai botar agora, em relação ao primeiro, 2 frames de diferença. Só que aí essa de cima aqui vai ficar com 33% de opacidade e a do meio aqui com 66%. Mas testem também isso. Então vejo que aqui agora praticamente eliminou bastante o flicker que tinha, mas em compensação o movimento, porque eu tenho um movimento muito rápido aqui nesse vídeo, ele fica muito estranho. Vamos tentar diminuir um pouquinho mais a opacidade dessa do meio aqui, melhorou um pouco o movimento e ainda assim eliminou um pouco do flicker. Sem essas camadas, como é que estaria o vídeo original? E aí vocês vão ter que pesar o que vale a pena, deixar o movimento um pouquinho estranho, né, e eliminar um pouco do flicker, obviamente ele não corrige inteiramente, ou então deixar o flicker, porque até pode ser que não atrapalhe tanto dependendo do vídeo de vocês, ou a duração, ou a intensidade que esse flicker está acontecendo. Então, como eu comentei, a gente tem mais essa alternativa. Só que existe uma ordem do que é melhor para pior. Primeira coisa, verifiquem o equipamento de vocês se vocês estão nas configurações certas da máquina de vocês. Se está tudo certo, ele não deveria apresentar um flicker muito forte ou até não apresentar nenhum flicker. Segunda solução, mudar a iluminação de vocês. Se realmente as lâmpadas que vocês estão usando está ocorrendo esse problema, tentem mudar para uma fonte de luz contínua, que seria a corrente contínua, ou seja, lâmpadas que utilizam baterias, ou então a própria luz do sol, utilizando direto essa luz do sol que entra por uma janela, ou talvez algum tipo de rebatedor para iluminar o objeto de vocês. E aí, por último, se ainda assim deu tudo errado, vocês não fizeram essas duas primeiras coisas, aí sim vocês tentem fazer um pequeno ajuste no software de vocês. Lembrando que no software é imprescindível que não tenha muito movimento na cena, porque daí o movimento vai ficar muito estranho na hora de sobrepor essas diferentes layers de vídeo com as opacidades recomendadas. Pessoal, espero que isso ajude vocês a melhorar a qualidade de conteúdo de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal, habilite as notificações para não perder os próximos vídeos que vão ajudar você a melhorar seu conteúdo. Um grande abraço e até mais!